Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sei que eu andei um pouquinho sumida, eu quero agradecer de coração todas as pessoas que mandaram mensagem, sentiram minha falta, mas foi por um bom motivo. Eu estou preparando uma surpresa muito especial para vocês. Ainda não posso contar, ainda é segredo, tá quase pronta. Enquanto isso, tem algumas coisinhas que eu já posso contar para vocês, tem muita novidade, tem muita mudança nesse canal. Primeiro que as leituras de tarô elas serão acompanhadas de constelação familiar. Então, toda leitura, a gente vai fazer uma constelação familiar junto. A gente vai agregar constelação com o tarô. Então, acompanha para não perder nenhuma novidade, combinado? É um mergulho assim profundo e transformador, muito transformador. Vai se aproximar um pouco do que eu faço na leitura particular, claro que não vai ser a mesma coisa. No particular a gente usa apometria, neurociência, além da leitura do tarô e da constelação. Mas já são algumas gotinhas que vocês podem acompanhar aqui no canal. Então, aproveita para me seguir, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E tem mais uma surpresa, toda quarta-feira às 13 horas. Eu faço uma live onde eu vou falar as qualidades de cada signo e como que a gente pode usar isso a nosso favor. E também eu vou sortear uma pessoa que estiver ao vivo na live para receber um aconselhamento do tarô, gratuito, ao vivo. É só acompanhar a live e se inscrever no canal. E mais uma novidade. Até o dia 15 de julho, todos os atendimentos, constelação, apometria, tarô, neurociência, mesa radiônica, estão com 20% de desconto. E vamos então agora à leitura dos signos. Capricornianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. E pode ser que nesse momento, o seu signo lunar, que é o que fala das suas emoções, o seu ascendente, que fala da forma com a qual você veio ao mundo, da sua gestação também, faça mais sentido, ou a sua Vênus, que é a forma com a qual você se relaciona. Pode ser que nesse momento esses signos façam mais sentido, então dê uma olhadinha lá também. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem aqui os amantes, os enamorados. Todo mundo pensa que essa carta é de amor. Pode até ser, mas ela fala principalmente de escolhas. Como é o que resume a leitura, a gente já vai entender isso. Eu estou misturando constelação com o tarô e a astrologia. Dados astrológicos para o signo de Capricórnio. Casa 2, dinheiro. Energia de Gêmeos, influenciando Capricórnio. E Saturno. Bom, casa 2 é dinheiro ganha-pão. Né? Não é dinheiro de herança. É como você se coloca no mundo materialmente. Signo de Gêmeos, a sombra de Gêmeos está ligada a dores da infância e uma dificuldade em aceitar como foi, em receber o aprendizado e crescer e amadurecer. Criança não ganha dinheiro, criança não se relaciona, criança não ganha dinheiro. Então, qual aspecto da infância pode estar ligado à comunicação também, não só comunicação falada ou escrita, comunicação é no sentido do jeito de pensar e comunicar. Às vezes tem alguns aspectos que precisam ser reavaliados, talvez crenças centrais, que a gente chama de crenças limitantes. E o Saturno, ele fala de aprendizado, fechamento de ciclo, de karma. Ele traz Cronos aqui, ele traz a ferida de alma para ser vista, para ser trabalhada. Então aqui fala de escolhas. Vamos entender melhor isso. Antes da gente começar, vamos colocar aqui Saturno,
Casa 2, dinheiro. E o signo de Gêmeos, que é a comunicação, pode estar ligado à infância, né? Vamos colocar a infância. Vamos ver como isso se relaciona. E os enamorados, a essas escolhas, clarificando, por favor, o fundo do deck com os dados astrológicos para o signo de Capricórnio. Saiu a Pedra da Sabedoria. São limites, conhecimento, experiência, estabilidade, discernimento. Mais uma carta, por favor. Clarificando o fundo do deck, os dados astrológicos para o signo de Capricórnio. Essa carta também fala de padrões ancestrais. Olha que virou uma aqui. Aqui fala do seu propósito de cura, de compartilhar, de novo de aprendizagem e principalmente de maturidade. Ó, criança, maturidade. Fala de um momento de reflexão, de se importar genuinamente com os outros. E o que você precisa fazer para cumprir o seu propósito? Algumas vezes sair da infância, né? Ou da infância no sentido das dores da infância. O seu propósito é o nó do norte, o seu caminho, o seu azimuth, a sua direção na vida. Mas, às vezes, existem ciclos que estão em aberto, que é o nó do sul. Enquanto existirem ciclos em aberto, a gente não alcança o nosso propósito. Vamos ver se é isso. Que a gente vai tirar as outras cartas agora do tarô para entender melhor. Enquanto tá se movendo aqui, gente, tem água na bandeja, por isso que se move, né? Os bonequinhos aqui são feitos de EVA e é muito leve, por isso que tem muito pouco atrito. Como está o capricorniano neste momento? Meu pai. 2 de paus. Sabe essa expressão? Parado que nem um 2 de paus? Ou seja, estagnação. Qual a energia do bloqueio? Caíram 2 cartas para o bloqueio. As 2 vieram invertidas e as 2 são cartas mentais, o 7 de espadas e o 8 de espadas. Nossa, me deu um aperto no peito. É como se você ficasse... Ó, e Gêmeos também fala da comunicação. Eu vou pegar um outro bonequinho aqui que eu acho que faz mais sentido neste momento. Peraí. Nós estamos falando do jeito de pensar e comunicar. Gêmeos, não só as questões da infância. Me deu um aperto no peito, o 7 de espadas e o 8 de espadas, vocês não fazem ideia. É uma dor muito grande. Eu vou colocar aqui o símbolo do WhatsApp, né, simbólico, como a comunicação. Não, Berenice, não faz isso. Não pode. A comunicação do jeito de pensar e comunicar, ou seja, você pode estar... Jeito de pensar e comunicar, ou seja, você pode estar preso a crenças, padrões limitantes, ligados à sua ancestralidade.
Olha lá. Coisas que você ouviu na infância. Talvez diminuindo a sua autoestima. E para o ciclo andar, para a vida andar, para o seu propósito, você precisa trabalhar essas coisas que você ouviu na infância. Porque assim, você está preso na dor, só que você não está tirando o aprendizado disso, percebe? Esses pássaros pretos ficam ali povoando a sua mente e você não alcança, não se desprende, fica preso a isso. Vamos clarificar as cartas do bloqueio, o 7 de espadas e o 8 de espadas, por favor. O oráculo da roda de cura, ele fala principalmente de crenças, clarificando 7 e 8 de espadas para o signo de Capricórnio, que o deixa paralisado. Clarificando, por favor. Caem duas cartas. A lua do voo dos patos, ela fala mudança de pensamentos rápidos. Você tá com uma ideia, mas aí vem aquele pensamento intrusivo, coisas que você aprendeu na infância. Fala de altos e baixos emocionais. Fala de confusão mental e emocional. E sai a carta da avó Lua, que fala da busca da superação dos medos. Me deu um aperto no peito, eu vou colocar o medo. Busca de equilíbrio emocional, de força interior e introspecção. Então, olha só, são questões inconscientes que faz com que você fique no looping e não consiga fechar o ciclo. Eu vou colocar Vesta. Vesta é um asteroide na astrologia que traz o seu eu superior, a sua força interior. É muito mais do que Plutão. Plutão, ele fala de poder, mas poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Aqui ele fala do seu eu superior. Quando há uma ruptura no seu eu superior, bloqueio nesse sentido, seja por medo, por trauma, por dor, você não consegue avançar. E aí as pessoas rapidamente julgam, né? Ai, se desprende, já percebeu que essa mãe é tóxica, que não sei o quê. Não é tão simples, né? Objetivo. Carta da força. Aqui é a força interior, é o leão. É esse leão interno, tá relacionado ao ego. Então esse é o objetivo, você trabalhar essas questões internas que te prendem a esse looping, ó lá, que provavelmente romperam com a sua força, com a sua autoestima e que te deixa nesse looping ou medo indo em direção ao propósito de trabalho, de vida. Então esse medo, ele é inconsciente, precisa ser trabalhado para que você consiga deslanchar. O que está no inconsciente do capricorniano? O capricorniano tem uma força de trabalho tão grande. Viraram 3 cartas. Já vou tirar as outras aqui. Sai o cavaleiro de espadas. Então, inconscientemente, você tem vontade de agir, essa força para agir. O que está no seu passado consciente? Ah, meu pai, o diabo. Olha só. Essa carta tem vários significados. Ela pode estar falando de magia, ela pode estar falando de obsessão, ela pode estar falando das suas questões inconscientes que te, olhando para fora, olhando para alguma dor, para alguma morte do passado. Talvez precise de uma apometria para olhar o que do passado leva a esse padrão, porque está ligado a algum karma. E foi quando eu tirei o diabo que isso aqui se moveu. São essas forças passadas. Vamos olhar um pouquinho para o passado. Claro que isso não vai ressoar com todo mundo. O resultado esperado é a ação quando você... É o 8 de paus,
que é a ação, que é o movimento, e o movimento grande na sua vida quando você trabalha essas questões. Vamos ver que questões são, podem ser essas, né? Clarificando, por gentileza, o diabo, Saturno e Vesta. Clarificando, por favor. Civilizações muito antigas, ancestrais ou da sua personalidade, que tinham práticas que te feriram profundamente, ligados a questões espirituais e religiosas. Tem um medo no seu inconsciente que te bloqueia. O que está no inconsciente? O imperador. O imperador é uma força gigantesca. O imperador é a união do rei de paus de espadas, de ouros e de pentáculos, espada, ouro e paus. É a união de todos os reis. Só que ele saiu invertido. Portanto, você não está usando toda a força que você tem. Porque existem padrões inconscientes que precisam ser vistos, que precisam ser trabalhados, ligados a medo, né? Quais são as influências externas? É esse medo que paralisa, sabe? Esse imperador invertido que traz essa paralisação, esse 2 de paus. Forças externas, energias externas influenciando o capricorniano. 7 de pentáculos também invertido. Você trabalha, planta, e o negócio não vai. Medos e temores. Rainha de espadas. Também saiu invertido. A rainha de espadas é uma força mental gigantesca. Aqui, ó, comunicação, força mental, jeito de pensar e comunicar. Só que você não está usando esse poder mental que você tem. Essa força que você tem. Aqui está saindo tudo invertido. Qual o resultado esperado caso não olhe para essa situação? Gente, peraí, caiu tudo. Que energia esquisita. Eu tô com vontade de começar tudo de novo. O resultado esperado. Qual o resultado esperado caso você não olhe, não trabalhe essa situação? É ter que se jogar no mundo. Só que também sai invertido. Esse aqui é o arcano 0 do tarô, que é essa carta aqui, ó. Que vai, se joga no mundo. Só que você não consegue se jogar. Tem algo te bloqueando mesmo. Vamos ver que a gente pode saber mais sobre isso. Olha quanto bloqueia o Capricórnio. Poxa vida. Trazendo, por gentileza, as questões emocionais internas, inconscientes do capricorniano. Sucesso invertido. Talvez em algum momento em que você brilhou, que você teve sucesso, você foi boicotado por inveja, ou aqui como saiu civilizações antigas com sacrifícios. Esse medo do sucesso. Isso tá
saindo do seu inconsciente, vindo para a consciência. Isso aqui é muito bom. A gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não consegue mudar. Ó, esse objeto, ele me mostra aonde que está o ponto de bloqueio. Ele está se movendo. Você está preso em algum sofrimento do passado, e esse sofrimento aqui invertido não te deixa avançar. Eu vou colocar o sofrimento, seja do presente, do passado, ancestral, intrauterino. E é do passado mesmo, a carta da viagem, para a gente viajar no tempo e buscar onde estão essas dores. Uma apometria vai te ajudar. Eu também faço apometria, além de tarô, constelação, neurociência. Nossa, me dá uma dor no peito. Eu vou colocar aqui essa dor com esse coração escuro aqui. É uma dor forte. Quais são as emoções que limitam o bloqueio? O capricorniano trazendo, por gentileza. E aí, você tem tudo para celebrar, né? O sucesso. Só que também saiu invertido, não consegue. Essa dor do passado. Esperar o movimento. Você vai achar o equilíbrio disso. Ó lá. Tem algum medo inconsciente. Esse aqui é o medo. E onde me mostra onde tá o bloqueio, tá no medo. Me fale mais desse medo do capricorniano, por favor. Que medo é esse? Nossa, a mesma carta, ó. Pra se jogar. Tem medo de ir. Claro, todo mundo tem medo do desconhecido. Porque por mais sofrido que seja a situação, a gente... Olha que interessante, né? A cada 10, 12 anos aproximadamente, nós somos convidados a mudar alguns padrões na nossa vida. É o processo evolutivo. Isso acontece com todo mundo. As pessoas que não conseguem se jogar, que têm medo de se jogar no novo, no desconhecido, elas morrem por dentro. Sabe aquelas pessoas que ficam lá há 30 anos no mesmo trabalho, mas sofrendo, difícil, a pessoa está morta por dentro? Já viu um morto por dentro? A pessoa não tem coragem de dar esse passo, porque a transição ela é terrível, ela é muito difícil a transição. Poxa, eu tenho conta para pagar, e era até isso que me dava estabilidade até então, agora eu vou mudar tudo, como que vai ser? É muito, muito difícil. Então, são poucas as pessoas que encaram as mudanças, né? E muitas vezes pode ter memórias do passado onde você tentou a mudança e não foi bem sucedido, deu problema, deu ruim, digamos assim, né? Mas as pessoas que enfrentam as dificuldades, as pessoas que encaram as mudanças, elas são muito mais felizes. Então, as pessoas que morrem e renascem, porque toda morte tem um renascimento, as pessoas que morrem e renascem são muito felizes. E a partir do momento que ela encara isso uma vez, ela vai encarar de novo e encarar de novo, porque ela sabe que ela consegue, que ela supera. Agora, se o medo tá muito grande, o medo é muito bom. Medo é um sentimento de proteção. Que medo dessa situação, né? Medo de atravessar a rua, ótimo, eu olho dos dois lados antes de atravessar, é ótimo esse medo, o medo é uma proteção. Agora, se o meu medo me impede de sair da calçada para chegar do outro lado, ele tá paralisante. Então, você tá aqui paralisado, um 2 de paus, parado, feito um 2 de paus.
Mas essa prisão, ela é estritamente mental. Ela é só mental. E você não tá tendo a força aqui, então precisa falar do domínio do ego para lidar com isso. Olha lá, o medo tá causando dores. Tem pessoas que não enfrentam os outros para não causar problemas, aí adoecem, né? Eu já vi pessoas que viviam uma relação tóxica por 60 anos, não tinha coragem, até que adoeceu gravemente. E aí, a partir do momento que a doença veio, ela começou a colocar limites nas pessoas, na vida, na família, enfim. Mas precisou adoecer para isso. Ela entendeu o recado, mas de uma forma muito dolorida, né? Então, enquanto não trabalhar esse medo aqui, para que esse ciclo anterior seja encerrado, você não consegue alcançar o seu propósito. Dá uma olhada aqui, a Vesta, que é o seu eu interior, o seu eu superior, a sua força, olhando para fora. A gente tem o adiamento, você fica adiando a situação. Entra na solitude, se isola, sofre. Não consegue deixar ir, essa carta está invertida, não consegue deixar ir. Tá ligado a aspectos religiosos, já saiu ali também. Entra numa energia de culpa. Ai, mas se eu for embora, como que vão viver sem mim? Ai, a minha família é isso, minha família... Vou colocar a culpa. Eu uso a cruz de Ansata para representar a culpa. Coragem. É a terceira vez que sai essa carta. Aqui é coragem. Essa carta é coragem de ir. É coragem para germinar num terreno árido. É um novo terreno. Quando cai uma sementinha num terreno adubado, ela floresce melhor. Quando ela cai num terreno pedregoso, ela vai ter que enfrentar alguns obstáculos, mas ela vai se fortalecer. Capricorniano, mudança não é fácil para ninguém. Todos os signos que eu tô tirando as cartas essa semana estão saindo períodos de transição. Assim, amanhã, Urano, acho que a hora que eu editar esse vídeo já vai ser amanhã, digamos assim, né? Amanhã, dia 7 de julho, entra Urano em Escorpião. Desculpa, Urano em Gêmeos. Urano, aqui Urano é regente de Escorpião, por isso que eu falei, desculpa. Urano, ele é o fundo do poço temporal, ele é o inconsciente profundo. Ele vai ficar por 83 anos no signo de Gêmeos. Vai fazer alguns movimentos de retrogradação? Vai, mas tá ligado à comunicação. Aí as pessoas ficam assim, é o desenvolvimento da inteligência artificial, blá, blá, blá. Gente, é muito mais do que isso. A gente precisa sair do óbvio, é muito do simples, do raso, é muito mais do que isso. São as dores profundas do inconsciente. Portanto, essas energias, essas forças planetárias, elas vão mexer profundamente. E se a gente não olhar para isso, não olhar para essas dores, a gente se paralisa. Olha lá, medo, culpa, te paralisando. E aí você não vai, você fica no ciclo de repetição de sofrimento. Deixa eu descolar o Saturno da borda. Urano tem uma força incrível, ele vai entrar no signo de Gêmeos amanhã. Já tem força dele. Só que para você resgatar a sua alma, a sua essência, o seu eu superior, você precisa ter coragem. Até quando você vai falar, nossa, não estou conseguindo, não consigo sair disso? Ninguém consegue sozinho, talvez. Ou é muito difícil sair disso sozinho. Mas existem diversas técnicas, existe apometria, neurociência, constelação, enfim, para a gente olhar para essas estruturas. Porque assim, fingir que não está acontecendo nada, não dá. Ou a pessoa fica aquela morta-viva para o resto da vida, ou ela enfrenta essa situação e renasce. Nesse enfrentamento, amadurece, evolui, cresce. Eu vou colocar Quiron. Quiron é a ferida de alma, o padrão repetido
de diversas gerações, diversas vidas. Vou colocar o fechamento de ciclo, que é o dragão mordendo a própria cauda. Vou colocar a fênix, que é o renascimento. Ó, esse ciclo kármico precisa ser encerrado. E a roda da fortuna. Roda da fortuna não é dinheiro. Fortuna era o sobrenome da pessoa que deu origem a esse arcano do tarô. A roda é o nosso destino. O que a gente faz que a roda gira ao nosso favor ou contra. Então, para fechar esse ciclo de dor, é preciso olhar para a dor. Assim como a gente faz um machucado, é preciso olhar aonde está esse machucado para colocar o remédio. É uma questão kármica. É profunda. Quando tem energia de Urano, é muito profunda. Vou esperar só os movimentos do campo. Tá ligado aqui a ferida de alma, Quiron, é uma dor que se repete. Sabe aquela ferida que sangra, sangra, sangra e não cicatriza? É isso. Mas para que você renasça, a gente vai ter que mexer no medo e na culpa inconsciente. Eu vou descolar da borda Vesta, que é a sua chama interna. Agora, com a entrada de Urano em Gêmeos, essas feridas vão ser expostas para que você renasça. Aqui a Fênix. Você tem que sair desse sofrimento, deste sofrimento inconsciente, para que você possa resgatar a sua luz, a sua essência. Lembra que Vesta estava aqui olhando para fora? Eu tirei, ela continuou olhando para fora, agora para o outro lado. Porque eu coloquei para o lado de lá. Ou seja, para você resgatar a sua essência. Para onde a sua Vesta está olhando? Para onde a sua essência olha? O que a sua essência busca? A superação do medo, talvez. A alegria, talvez. Para fechar o ciclo de karma, olhar para a ferida, força de Urano. Vou tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Runa Pertis. Esta é a carta da revelação do que ainda não foi descoberto. Então, tem mais camadas do seu inconsciente capricorniano que precisam ser trabalhadas. E do momento de descobrir coisas que antes estavam em repouso. O nosso inconsciente ele é muito sábio. É como cebola, a gente vai trabalhando uma camada, outra camada. Quando a gente trabalha as camadas, elas estão prontas, aflora uma camada interna. A evolução, gente, não para nunca. Perth proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido. De repente, a sua essência. Você deve buscar a sua luz interior. Olha lá, Vesta. Esquecendo as mágoas do passado e possuir uma visão coletiva das coisas. Só que isso aqui é inconsciente, tá? Urano fala de forma inconsciente. Então, é trazer para a consciência. Lembra que saiu a carta da consciência no outro oráculo? Então, quando você traz à tona, às vezes, as mágoas do passado, elas ficam no looping. E aí você não se conecta com o seu eu, com a sua essência. Para se conectar, isso é tudo mental, tá? Tudo isso é mental. Para se conectar com essas questões do passado, eu sugiro uma apometria, uma constelação, uma neurociência. Tudo junto e misturado também é possível. Bom, recados finais. Tira 3 recados, 3 cartas de aconselhamento para o signo de Capricórnio.
Caíram 2. Mais uma carta, por favor. Faça laços de amizades que possam te ajudar a sair dessa dor. Olhe para o interior da sua alma, para o espelho da alma. Busque terapias para isso. E você com você mesmo, sabe quando você põe a cabeça no travesseiro? Vão vir informações para você, para que você possa sair dessa situação. Bom capricorniano, gratidão. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.